Para que o Senhor nos abençoe nessa noite, Pai, com mais esse estudo da Tua Palavra. Que o Senhor venha dar graça para que nós possamos entender a Palavra que o Senhor nos quer dar hoje, para que as nossas vidas sejam mudadas através disso e que o Senhor possa fazer grandes milagres na vida de cada um, ó Pai, na vida de todos nós, ó Deus, que nós possamos viver para Ti e trazer o Teu reino até a nossa vida e a nossa convivência, Pai. No Teu nome que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram comigo aqui no livro de Êxodo. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, na 15ª porção da Torá, chamada Bo, quer dizer vá, que está no capítulo 10 e vai até o capítulo 13, versículo 16. Vai do primeiro versículo do capítulo 10, os irmãos abram agora, até o versículo 13, no capítulo 13, versículo 16. A porção Bo. Os irmãos achou, amém? Amém. Vamos ler aqui. Adonai disse a Moshe: vá ao faraó, pois endureci o coração dele e o dos seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles, e para que você conte ao seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito, e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai. Moshe e Aharon dirigiram-se ao faraó e lhe disseram: eis o que Adonai, Deus dos Hebreus, disse: por quanto tempo mais você se recusará a se submeter a mim? Deixe meu povo ir para que me adore. De outra forma, caso você se recuse a deixar meu povo sair, amanhã eu trarei gafanhotos ao seu território. Ninguém será capaz de enxergar o solo, pois ele será coberto completamente pelos gafanhotos. Eles comerão tudo que estiver escapado do granizo, incluindo toda a árvore que houver no campo. Além disso, encherão suas casas e as de seus servos, e as de todos os egípcios. Isso nunca foi visto por seus pais, ou pelos pais de seus pais, desde o dia em que nasceram até hoje. Então ele se virou e foi embora. Os servos do faraó disseram-lhe: por mais quanto tempo esse homem será uma ameaça para nós? Deixa o povo ir e adorar Adonai, Deus deles. Você ainda não entendeu que o Egito está sendo destruído? Em seguida, Moshe e Aharon foram trazidos ao faraó outra vez, e ele lhes disse: vão, adorem Adonai, seu Deus, mas quem irá exatamente? Moshe respondeu: iremos com nossos jovens e idosos, nossos filhos e filhas, iremos com nossos rebanhos e gado, pois nós precisamos celebrar uma festa a Adonai. O faraó lhe disse: Adonai com certeza estará com vocês, caso eu os deixe partir com seus filhos. É claro que vocês não estão planejando algo bom. Nada feito. Apenas os homens poderão ir e adorar Adonai. É isso que desejam, não é?
e eles foram expulsos da presença do faraó. Amém? Até aqui, irmãos. Aqui nós continuamos aí com os pedidos de Moisés a faraó, mas olha só como começa o capítulo. Ó. Deus dizendo a Moisés, Moisés, vá, por isso o paraxá é bo quer dizer vá até o faraó, pois endureci o coração dele. Então, como diz Paulo em Romanos, Deus endurece aquele a quem quiser. Mas por que Deus endureceu o coração do faraó? Por que será que ele endureceu? A própria palavra diz ali, e o de seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais. Se faraó não tivesse seu coração endurecido, não iria ter como mostrar esses sinais de Deus, esses milagres. Por isso que Deus endureceu o coração de faraó, para que desse mais uma chance para os indecisos ainda, que falavam que Deus não estava no negócio, que não era Deus que estava guiando isso, aqueles que continuavam indecisos. Mais uma chance para eles. Deus endurecia o coração de faraó e fazia com que ele rejeitasse de novo. Para quê? Para que Deus mandasse mais uma maravilha, para que as pessoas vissem o poder de Deus e pudessem realmente ver que era Deus que estava naquilo. Nós podemos distinguir as porções aqui dessa porção aqui, 3 coisas importantes. Nós vamos continuar com as pragas. Os irmãos lembram que semana passada a gente parou na 7ª, então falta mais 3, as últimas 3 pragas antes do Êxodo, propriamente dito. Lembrando que o nome Êxodo, que é dado ao livro, é o nome grego. O nome grego é o Êxodo, quer dizer fuga. Então é a fuga de Israel do Egito, que estava ali no Egito. Mas o nome hebraico é Shemot, que é nomes, que é a primeira palavra que vem ali no livro. E Êxodo foi dado ali pelos 70 sábios, como diz a história, que foram quem fez a Bíblia Septuaginta. Foi dado o nome de Êxodo porque o acontecimento central do livro é o Êxodo, que é quando Israel sai do Egito. Então por isso que os gregos, os sábios gregos ali, chamados por Alexandre o Grande, que ele convocou esses 70 sábios, não se sabe se foi mesmo 70, mas diz a história que foi 70. Ali, por isso chama Septuaginta, é o nome da versão grega da Bíblia, que é aquela que traduziu a maioria. Para nós aqui, a Almeida é traduzida dela, e várias outras Bíblias são traduzidas dessa versão grega. E foi dado o nome Êxodo, porque o acontecimento central foi o Êxodo desse livro. Por isso, quando os gregos viam ali o livro de Levítico, por exemplo, eles viam várias leis ali sobre os levitas e os sacerdotes, que eram levitas, e eles falaram, tem bastante levita aqui, então vamos botar o nome de Levíticos, coisas relativas aos levitas. Mas não tem só coisa relativa a levita, depois a gente vai estudar Levíticos. Deuteronômio também, Deuteronômio é uma segunda lei, né? Uma lei secundária, vamos dizer assim, Deuteronômios. E porque o tema central do livro é uma repetição da lei. Moisés repete ali as regras para o povo. Números também. Números é mais até engraçado ainda, porque os gregos viram que tinha bastante contagem ali e colocaram o nome de números mesmo. Porque o livro de números já começa com contagem de população. Tantos homens, tantas mulheres, da tribo tal tem tantos. Por isso que viram lá, tem bastante números aqui. Então colocou o número no nome do livro de números. Mas o original não era assim. Mas o acontecimento central aqui do livro de Shemot é o Êxodo mesmo, no grego, ali, porque é um acontecimento, um dos mais importantes, que vai gerar a festa, que a gente vai ver depois das 3 pragas. Aí Deus institui uma festa durante a última praga, que vai fazer parte dela, inclusive, que é a festa de Páscoa, a festa de Pêssah, que é no hebraico ali o Pêssah, que é passagem, como até as criancinhas cantam, né? Páscoa é passagem. Todos sabemos ali, Pêssah, que vem do hebraico passar, que é passar sobre. Passar sobre por quê? Porque foi uma passagem da escravidão para a libertação? Não, porque quando o anjo de Deus passou nas casas, as casas que tinham sangue, ele passou por sobre. Por isso que chama a festa da passagem, porque Deus passou por sobre as casas que tinham sangue. E depois inicia o Êxodo, que daí semana que vem a gente vai ver o primeiro obstáculo do Êxodo, que foi o Mar Vermelho. O Mar de Suf, chamado. Então vamos relembrar as pragas aí, né? Tem um símbolo aí para cada praga, para a gente poder relembrar. A primeira foi a transformação da água em sangue. Nós vimos lá, toda a água do Egito se transformou em sangue, ali simbolizado pelo faraó ali com o copo cheio de sangue, tentando tomar água. A segunda foram as rãs ali, simbolizadas por aqueles xênopos ali, que é um modelo experimental ali.
E imagina então as rãs por todo o palácio, como nós vimos lá semana passada. E ali depois foi a praga dos piolhos, ali tem os piolinhos ali. Depois foi a praga dos insetos, das moscas que vieram. Coloquei uma mosca hematófaga ali, pra dar medo. E depois todo o gado morreu. Coloquei ali uma foto no Nordeste ali, com os gados ali na seca. E por último foi a praga da sarna, que deu nas pessoas e nos animais. Ali está o ácaro que causa a sarna, ali no cantinho. Só para a gente relembrar as seis primeiras pragas. E depois a próxima praga do granizo. Daí eu vou relembrar porque a próxima praga dos gafanhotos tem a ver com ela. Por quê? Porque o granizo ele acaba com plantação. Ali na foto do meio embaixo os irmãos veem uma plantação de milho destruída pelo granizo. E é granizo daqui do Brasil mesmo, essa plantação aqui do Brasil. Ou seja, granizo pequenininho. Mas alguns granizos, como da Groenlândia, os irmãos podem ver na mão daquela mulher ali o tamanho que é a pedra. Mas lá no Egito mesmo foi maior ainda a pedra. Isso daí é uma pedra que tem nas tempestades que algumas vezes acontece na Groenlândia lá. Na Groenlândia é um lugar cheio de extremos, lá é os ventos mais fortes do mundo, é o granizo mais forte do mundo, é várias coisas ali que são bem extremas na Groenlândia. E sabe por curiosidade também como é que se forma o granizo? Na verdade são as correntes de ar dentro da nuvem. Então em cima da nuvem é mais frio, que é o ar frio que está descendo ali e o ar quente sobe. Aí em cima da nuvem, como é frio, congela a água. Embaixo a água fica líquida. Então ele fica fazendo indo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Daí o granizo, se você cortar ele ali do lado, né? Se você cortar ele no meio, você vai ver que tem camada líquida e camada de gelo. Ele é alternado assim. Líquido, gelo, líquido, gelo, líquido, gelo. Ele vai resfriando. Isso daí é uma coisa bem rápida quando tem choque de corrente, porque a de cima tem que ser fria, massa de ar frio, a de baixo tem que ser massa de ar quente, para poder acontecer isso. E como eu disse para os irmãos, é meio impossível acontecer isso no deserto lá, no Egito. Então foi realmente um milagre de Deus fazendo isso. E ali uma representação da saraiva. A saraiva é a chuva de fogo, né? Porque chuva de fogo a gente não vê normalmente. Então eu peguei uma foto meio fictícia aí para mostrar a chuva de fogo ali. Porque a Bíblia fala que foi granizo e saraiva. Então foi gelo e fogo junto. Então, até uma coisa meio contrária uma da outra. Foi gelo e fogo junto. Isso daí acabou com a plantação. Só que acabou sobrando uma coisinha ou outra. Porque algumas plantas lá ainda não tinham nascido. Então depois acabou nascendo, resistiu. Conseguiu de alguma maneira resistir a isso. Porém veio a oitava praga, que acabou com o resto daquilo. Então a oitava praga foi a dos gafanhotos, que é a que começa esse capítulo aqui. Que Deus endurece novamente o coração de Faraó. E Moisés chega até Faraó ali e ele não deixa o povo sair. Então, o servo de Faraó ele tem uma ideia, porque Moisés ele anuncia que vai vir gafanhoto. Os gafanhotos, as locustas, é chamado, locusta migratória, que é o que eles temiam ali na época em Israel, no Egito, toda a Palestina ali, que é a locusta migratória, aquela que anda em nuvem, aquela que acaba com a plantação inteira de uma vez só. Essa daí que o povo temia na época. Já vou mostrar uma fotinha dela. E Moisés anuncia que vai vir, que Deus ia trazer essas locustas, esses gafanhotos ali para o Egito. E um servo de Faraó inteligente, né, que ele já tinha percebido que era ação de Deus, ele falou assim, você quer destruir a gente, Faraó? Deixa eles ir, que a gente vai acabar sendo destruído. Daí Moisés foi chamado ali na presença de Faraó, e Faraó pergunta para ele, quem vai lá adorar no deserto? Aí Moisés falou, todo mundo, nossos filhos, filhas, idosos, jovens, vai o nosso gado também, porque a gente tem que sacrificar o nosso Deus, vai todo mundo. Daí o Faraó falou assim, Deus vai estar com vocês, então não precisa de todo mundo, vai só os homens. Só os homens já está bom. Moisés falou, nada feito, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. A gente tem que ir todo mundo. Aí Deus endurece novamente o coração do Faraó e ele fala, não, então não quero. Aí Deus manda a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos então eles chegam com o vento oriental. Os irmãos, não sei, os irmãos conhecimento de geografia ali, o Egito fica no norte da África. O oriental é o que está vindo ali. O oriental é o lado onde fica a China, o Japão, onde fica a Índia. Então é o vento oriental que veio de lá. Que veio de Israel, inclusive, né? Porque Israel fica do lado oriental. E veio ali do Mar Vermelho trazendo essas locustas aí, esses gafanhotos. Que eles, para ficar mais fácil, igual o passarinho.
Passarinho migratório, ele não fica batendo asa o tempo inteiro, aqueles que voam muito, eles pegam corrente de ar. Daí o vento que Deus trouxe ali, fez com que eles caíssem bem no Egito. Então o restinho das plantas que eles tinham ali foi embora. Então o faraó ele suplica perdão por toda aquela devastação que o granizo já tinha devastado, eles acabaram de devastar. Ele suplica a Deus, suplica ali perdão ali, suplica a Deus não, né? Ele suplica ali para Moisés o perdão de Deus, né? Suplica o perdão de Deus para Moisés ali, Moisés ora a Deus. E Deus ele sopra um vento contrário. Se ele soprou um vento oriental traseiro, agora ele sopra um vento ocidental. Deus sopra um vento ocidental e leva eles para o Mar Vermelho. A Bíblia fala, eles foram lá para a região do Mar Vermelho. Daí esse daí é o famosinho, que a maioria dos gafanhotos não anda em bando. Os gafanhotos aqui do Brasil, nenhum gosta de ficar em bando. Não são muito sociáveis. Agora lá na África, no Oriente Médio, tem muito desses gafanhotos migratórios. E essa daí é a principal espécie que causa dano à agricultura de lá. Provavelmente foi essa que foi trazida, porque eles gostam de viver em aglomerado. E não é pouquinho, né? Alguns dados que eu trouxe aqui. Gafanhoto, eles são parte de uma ordem ali dos insetos, a ordem Orthoptera. Eles são uma família Acrididae. Essa daí é a família dos gafanhotos e das locustas. Locusta é um gênero. É um gênero dentro dos gafanhotos. Então, gafanhoto e locusta é a mesma coisa, só que locusta é um subgrupo ali dos gafanhotos. E essa aí, o nome científico dela é locusta migratória. Migratória justamente porque ela fica migrando em bandos. Os gafanhotinhos aí que você for ver em qualquer gramado, eles não ficam migrando, eles ficam ali a vida inteira deles e acabou. E agora esses daí vocês podem até ver pelas asas que eles são muito desenvolvidos para sair voando. Esses gafanhotos que tem aqui no Brasil, por exemplo, eles não têm asa tão desenvolvida. Eles ficam mais por ali mesmo. Gafanhoto ele não gosta de voar. Ele só voa se tiver em perigo. Igual barata. A barata também não gosta de voar. Ela só voa quando está em perigo e quando é época dela dispersar. Daí ela vem na cara da gente, né? Lá em casa. Mas na época que não precisa, ela não gosta. Então eles também não gostam, mas essa espécie gosta de voar. Eles ficam indo de plantação de território que tenha comida para eles para outro. Acabou, vai para outro. E acabou com eles é acabar mesmo, porque eles acabam em pouco tempo. Ali, em uma semana eles destroem muito. Alguns dados para os irmãos terem uma ideia do que essa espécie é capaz, e se você pensar que foi Deus que trouxe, então foi um estrago maior ainda dessa espécie aí. Uma nuvem, um grupinho assim, isso daí eu estou falando normal, você acha normalmente no Oriente Médio, e a Bíblia fala que isso daqui foi pior porque eles não tinham visto antes e nem vão ver, então foi algo muito pior. Isso daí é a situação que acontece até hoje, é a situação normal. Uma nuvem pode ter até 15 mil indivíduos por metro quadrado, então você pega um metro quadrado, tem 15 mil gafanhotos numa nuvem. E se você contar a nuvem inteira, pode chegar a 10 bilhões de gafanhotos. E isso é uma nuvem normal, que se você for no Oriente Médio você acha, hoje em dia. Lá no Egito, na África do Norte, na África Central. E no Oriente Médio, você acha essa nuvem. Isso é suficiente para tampar o sol. Então quando a nuvem passa ali quando a nuvem de gafanhoto chega ali na plantação, em algum lugar, a pessoa acha que é de noite, porque eles tampam o sol mesmo, porque é muito gafanhoto. Eles tampam uma nuvem de 10 bilhões, aí pode tampar uma área de 1.800 km², ficar com sombra, porque eles tampam mesmo o sol, os gafanhotos ali, eles tampam mesmo, não dá para ver a luz do sol quando eles chegam, só quando eles vão para o chão, daí dá para ver de novo, mas quando eles estão chegando, chega a cobrir o sol, como se fosse uma nuvem mesmo, por isso que chama nuvem. Uma nuvem normal, dessa daí, no dia de hoje, consome até 20 mil toneladas de vegetal por dia. Então você imagina essa plantação bonita lá que você trabalhou tanto para ter, chega uma nuvem dessa e consome 20 mil toneladas em um dia. Em 2, 3 dias já foi essa plantação, dependendo do tamanho dela. Se você for um agricultor familiar, né, que faz aquela plantação só para alimentar a família, para vender um pouquinho, acabou em meia hora essa plantação. Se você for um grande agricultor que tiver um latifúndio maior lá no Egito, daí dura uns 2 dias, 3 dias a sua plantação. Mas não dura nada. E eles devastam tudo mesmo. O granizo deixou vivo, não deixou? O gafanhoto não deixa. O gafanhoto ele não deixa nada vivo. Onde ele passa, ele mata tudo. Aí, enquanto ele não vê que acabou a nuvem, eles não vão embora. Enquanto não vê que acabou. Então foi uma praga muito forte ali que deu no Egito. Enquanto eles não vê o fim do negócio, eles não vão embora, porque eles ficam ali para comer mesmo, para se
para poder reproduzir, para poder se alimentar. Acabou o alimento, tchau, vai para onde tem alimento. Então eles vão devastando tudo que tiver perto. Quando ele vê que acabou as plantas ali perto, começou o deserto, daí eles vão voar para o deserto ali para achar alguma outra plantação, algum outro floresta, algum lugar que eles possam comer. Eles gostam de grama, né? Árvores eles não gostam muito não. Eles gostam de coisas de grama e de plantação, porque se você for pensar, a plantação dos egípcios era tudo de gramínea. O trigo é uma gramínea, a família Poaça, que é a família das gramíneas. Todos ali, a cevada, a família da gramínea, o arroz, a família das gramíneas. Tudo ali era baseado em gramínea. Até tem um dito entre os botânicos que toda a sociedade foi baseada em uma gramínea. Toda sociedade forte, né, que sobreviveu foi baseada em uma grama. A nossa foi, por exemplo, o México aqui da América Latina foi baseado numa gramínea, que é o milho. O milho é uma gramínea. Se você for ver o milho selvagem, ele é um matinho, né? Só umas espiguinhas que não dá para nada. É que foi selecionando, né? O ser humano foi selecionando para o semente ficar mais gordo. Mas tudo ali foi embora. Comeram tudo ali as plantações. E eu ia trazer aqui, só que acabou ficando só o endereço do vídeo. Eu esqueci de trazer o vídeo em si, né? Então, mas tenta clicar, né? Vai que tem alguma esperança. Mas eu acho que não vai pegar, não. Não vai. Eu trouxe um vídeo de uma gravação da BBC, mas eu acho que não gravou no PowerPoint. Acho que ficou só o endereço do arquivo. Aí eu fico devendo, semana que vem eu trago para os irmãos no comecinho. Então, Deus manda outra praga, mas só para os irmãos terem uma ideia do que é. Mas infelizmente não deu certo. A praga das trevas também Deus envia. A penúltima praga, a praga das trevas. Então, essa praga é bem interessante, porque ela não é nenhum fenômeno assim natural. Por exemplo, o granizo é um fenômeno natural que Deus aumentou. Os gafanhotos também, Deus aumentou. O sangue não, né? O sangue é uma coisa mais diferente. Mas as outras, por exemplo, as rãs, Deus que trouxe elas, já estavam lá. Agora as trevas foi uma coisa bem diferente. Por quê? Porque Deus trouxe as trevas, mas não como se fosse apagar a luz, como se fosse tirar o sol. Deus trouxe ali dizem até a tradição oral que foi uma nuvem espessa ali, que não deixava as pessoas enxergar mesmo. E não é aquela escuridão igual o nosso apagão aqui, que às vezes dá, que você chega assim de uma vela. Segundo a tradição oral, se você acendesse uma vela, um lampião, qualquer coisa, não dava luz do mesmo jeito. É como se a luz tivesse sido roubada. É como se a própria natureza da luz tivesse sido roubada. Então você queimava o fogo queimava, mas não dava luz ali, nessas trevas. Ficaram 3 dias assim. Só que o mais, para mostrar mesmo o poder de Deus na vida do povo, foi que o povo de Israel tinha luz. No meio daquelas trevas lá, o povo de Israel enxergava e os egípcios não enxergavam. O povo de Israel enxergava. E não só nas casas dele, mas se, por exemplo, um israelense, um hebreu, né? Um hebreu fosse num estabelecimento que fosse do egípcio, ele ia enxergar. Mas o egípcio não. No mesmo lugar. Então Deus, como se Deus tivesse roubado a luz dos egípcios só. E dos hebreus continuaram com luz. A casa continuou com luz. A terra de Goshen lá continuou com essa luz ali. A luz ali mesmo das velas, dos lampiões. A luz não dá para saber se eles tinham a luz do dia ali também, mas pelo menos as velas eles tinham, enxergavam. Agora o povo do Egito nem com vela enxergava. Então não era uma coisa que é igual apagão. Não associa isso com apagão porque não tem comparação. Ali foi roubado mesmo a luz. Então se acendia, se na época tivesse lanterna LED, né, não ia dar luz nenhuma. Mesmo que você tivesse aceso, tivesse bateria, tivesse ali a sua vela, tivesse pegando fogo ali, você não tinha luz, não tinha de nenhum jeito, porque foi uma nuvem ali espessa que Deus colocou ali no meio do Egito. E o povo de Israel, a nuvem não fazia efeito nenhum, porque eles conseguiam enxergar normalmente. As velas deles funcionavam. É como se um hebreu tivesse com uma vela e o egípcio estivesse na frente dele, o hebreu enxergasse e o egípcio não. A luz só servisse para o hebreu. Então isso daí mostrou mesmo o poder de Deus para o povo de Israel. Se tinha alguém indeciso, essa praga aí já tirou a indecisão dessa pessoa. E é interessante notar também que, não sei se alguém já notou, mas as pragas do Egito são parecidas com a praga do Apocalipse. E no Apocalipse vai ter uma praga de trevas ali. No reino do Anticristo, a Bíblia fala, nos cálices, que são as últimas 7 pragas, a Bíblia fala que vai haver
vai haver trevas intensas no reino do anticristo, ali onde o anticristo vai estar. E ali até vem com dor junto, né? Porque as pessoas iam sentir uma dor terrível ali. E é parecido, mas não é à toa, é porque realmente essa passagem da Bíblia do Êxodo é profética mesmo, tem muita correlação. Lá no Apocalipse também tem praga de gafanhoto, a diferença é que os gafanhotos são os demônios que tem ferrão e pica as pessoas, e as pessoas não conseguem morrer e fica doendo por 6 meses. Ali os gafanhotos do Apocalipse são mais, mas tem essa correlação profética. Então o Apocalipse, ele foi, vamos dizer assim, o Êxodo era um prenúncio para o Apocalipse, quando Deus também vai libertar toda a terra, não vai só o povo de Israel, mas quando Deus libertar toda a terra, Ele também vai enviar pragas. E do mesmo jeito que a praga ali enviada no Egito foi para deixar as pessoas tomar uma decisão, mesma coisa, quando vier o Apocalipse, Deus vai mandar as pragas, não porque Ele quer que o povo sofra, mas para que o povo tenha uma decisão. Então, cada praga que vier no Apocalipse, Deus ele vai colocar no povo um temor dele, para que o povo se decida logo. E ali, Deus salvou os hebreus, não salvou, eles viam a luz, não acontecia nada com eles, a praga, os sapos não entraram na casa deles, os gafanhotos não comeu, porque são dos hebreus. E no Apocalipse a mesma coisa, você vê lá. E essa praga foi para todos aqueles que adoravam a imagem da besta, mas aqueles que tinham o selo de Deus na testa não foram afetados. E Apocalipse fala isso, principalmente durante os cálices. Ali fala, então tem muita correlação uma coisa com a outra. O Êxodo ele é muito correlacionado com o Apocalipse. É uma coisa ligada com a outra, não é à toa que Deus colocou. As pragas do Apocalipse são baseadas no Êxodo, vamos pôr assim. O Êxodo é um prenúncio do que vai acontecer. E é por isso que é uma coisa, é uma das paraxá, assim vamos dizer, é uma das porções, uma das paraxiotas, que é uma das paraxiotas central, assim, importantíssima, igual a Ler Lerá que a gente viu, que é quando Abraão foi chamado. Isso daí é importantíssimo. Começo do chamado da fé, da formação do povo de Israel. Ali, quando você vê a paraxá Bereshit, Deus criou no mundo, olha que marco histórico. Essa também é um marco histórico. O povo saindo do Egito é um marco histórico. E a principal festa é a Páscoa. É a festa maior de todas. Ela é chamada de a festa do povo de Deus. É a maior festa que existe na Bíblia. É a festa mais importante. E ela tem relação, vou falar daqui a pouco, com o sacrifício do Messias também. Bom, e Deus faz um anúncio pesado, que seria a última praga. Essa seria para arrasar mesmo, a todos ali. Para quem tivesse aí um resquício, a pessoa com o coração duro mesmo. E a Bíblia fala também que muitos israelitas, a tradição oral também fala isso, muitos hebreus não acreditavam também, e eles acabaram ficando. A tradição oral diz, a Bíblia não, mas a tradição oral diz que durante a praga de trevas, Deus matou muitos dos hebreus que não creram nele ali, para que eles fossem ficar. Deus ali matou ali muitos dos hebreus, que acabaram ficando, porque não cria naquilo, não é de Deus não. Isso daí mesmo Deus mostrando o poder. Em Apocalipse é a mesma coisa, vai ter gente que vai blasfemar de Deus mesmo com Deus mostrando o poder. Então, para você ver como que é o ser humano, sempre vai ter aqueles que vão ser rebeldes, mesmo com Deus mostrando o poder. No milênio vai ter gente rebelde. No milênio, os povos naturais, a Bíblia Ezequiel fala também, e Apocalipse diz Gog e Magog, o seu número é como a areia da praia, e pessoas rebelando contra o reinado de Jesus no milênio, que tomaram a sua escolha também. E para você ver como que é o ser humano, mesmo ali com Deus mostrando seu poder, ele não quer aceitar, às vezes justamente por causa do egoísmo, porque ele não quer que tenha alguém soberano aí. O princípio básico da adoração a Deus é a soberania, que Deus é acima de todos nós. E o ser humano ele tem um pouco de dificuldade de aceitar isso, porque quando você aceita a soberania de Deus, você perde seu trono, que você tinha antes. O trono que você era o centro da vida, agora você não é mais, é Deus que é o centro, porque Ele é soberano. Isso daí incomoda algumas pessoas e elas não querem isso. Eu vejo muita gente, eu conheço pessoalmente gente que virou satanista, por exemplo, só por birra. Só por birra. Ali sai da presença de Deus pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, que profetizavam, que oravam por outros, e os outros eram batizados, pessoas de fé mesmo, que servia a Deus e se desviou. E não só se desviou, mas como apostatou, e para fazer afronta a Deus virou satanista. Eu conheço gente assim. Virou satanista, mas por quê? Porque ele gostou do satanismo? Não, porque ele queria afrontar mesmo.
Eu só queria afrontar. Tem gente que é assim, tem gente que é desse jeito mesmo. E qual que é o prenúncio do satanismo, né? A premissa deles? É que Deus é mentiroso, que o diabo foi injustiçado, que Satã foi injustiçado. Essa é a premissa do satanismo. Eu conheço os satanistas, eu conheço gnóstico, conheço satanistas, conheço todo tipo de religião, onde eu vivo. Na minha convivência com meus amigos, eu já conheci todo tipo de religião, de pessoas com religiosidade diferente. E é assim mesmo, e tem gente que vai por birra mesmo. Eu conheço um também que virou gnóstico depois, que estava na presença de Deus, e para afrontar mesmo, para fazer uma coisa totalmente contrária mesmo, por causa do contrário. E tinha hebreus que faziam isso também. Mesmo com Deus mostrando o poder, eles queriam ficar contra Deus. E Deus ali querendo chamar eles para quê? Para liberdade, para felicidade. E as pessoas não querem felicidade, é isso? Todo mundo quer felicidade, mas não quer as obrigações da felicidade, não quer as exigências da felicidade. Isso que as pessoas não querem. E eu falo as pessoas, mas inclui todos nós, porque todos nós temos dificuldade. E graças a Deus você e eu enfrentamos as nossas, porque o sentimento tem em todo mundo. Não vou falar que é só aquelas pessoas, não. Tem todo mundo esse sentimento do ego. O ego tem em todo mundo. O ego quer falar mais forte toda vez na nossa vida, a gente que tem que controlar ele. Moisés então anuncia de Deus a última praga, que seria a mais terrível de todas. Que perdesse a plantação vai dar um trabalhão, mas a vida humana, todo mundo crê que é preciosa. E não é só cristão que crê, todo mundo crê que a vida humana é preciosa. Até um princípio básico da lei chama o princípio da dignidade humana. Ele é baseado em toda a ética, moral e direitos humanos. A partir desse princípio, que o ser humano é digno de respeito. E Deus ali ia tirar a vida dos primogênitos. E ia tirar a vida das pessoas ali, dos primogênitos dos egípcios. E do gado também, não é só de pessoa não. O gado também, o primogênito ia morrer. Menos os dos hebreus ali. Daqueles que tivessem a marca de sangue nas suas portas. Por isso que aqueles lá que ficaram incrédulos falaram, não vou crer não. Não crê em Deus não. Não fez a marca de sangue e também teve sua casa afetada. Mas aqueles que creram em Deus e obedeceram a Ele, Deus passou por sobre e não afetou a casa, o executor. Deus enviou um anjo chamado executor para matar os primogênitos. E esse anjo passou por sobre ali. Não fez mal à casa que tinha a marca de sangue. Mas nós vamos ver também. E Deus endurece novamente o coração do faraó. A ponto de Moisés falar assim, Deus vai enviar uma praga assim agora, vai matar os primogênitos. E faraó fala, então tá bom, pode ir vocês, mas o gado não, tá? Deixa o gado aqui, deixa suas ovelhas, suas vacas aqui. Daí Moisés falou, não, ou vai todo mundo, ou não vai. Ou vai os nossos gados junto, porque a gente tem que sacrificar o nosso Deus, Moisés falou. Nós temos que fazer sacrifícios a Deus. Então não tem como a gente não levar o gado, a gente tem que levar o gado. E Faraó falou, não vou deixar. E Faraó fala uma coisa interessante, inclusive, se você olhar comigo aqui no versículo 28, no capítulo 10, o Faraó lhes disse, saiam da minha frente, é melhor que vocês não vejam meu rosto outra vez, pois no dia em que virem de novo morrerão. Moisés respondeu, você disse bem, não verei mais seu rosto. Moisés concordou, o Faraó falou, não olha mais para mim, que no dia que você olhar de novo para mim, você vai morrer. Aí Moisés falou, tudo bem, eu não vou mais olhar para o seu rosto. Deus vai nos livrar daqui antes de eu fazer isso. Não vou mais olhar mesmo, Faraó. Adeus para sempre. Moisés fala ali, porque ele sabia que Deus ia fazer aquilo. E Deus manda todo o povo hebreu esperar, porque à meia-noite o executor ia passar ali no povo. E eles tinham que estar protegidos. Daí começa a Páscoa. Mas por que o faraó era tão teimoso? Porque ele tinha status de Deus no Egito. O faraó era Deus na terra ali no Egito. O faraó. Ele não era uma pessoa vista normal, comum. Ele era visto como um Deus ali na terra. Por isso que ele era tão orgulhoso. Era coberto de riqueza, fazia o que queria. Mas, e também o outro motivo é porque Deus endureceu o seu coração. Então, esse no 11:9, Adonai disse a Moshe, o faraó não dará ouvidos a você, para que eu mostre mais uma de minhas maravilhas na terra do Egito. Então, por isso que faraó era teimoso também. Por isso que faraó era teimoso, porque o próprio Deus endureceu o seu coração. E começam então os preparativos para a fuga do Egito, o êxodo. E Deus ele coloca o primeiro mandamento. Os irmãos prestem atenção que até agora a gente viu narrativa. Gênesis foi inteirinho narrativa. Narrativa é o quê? É um texto que conta história. Até agora a gente viu história, genealogia.
alguns tipos de textos. Agora o texto legislativo, as leis, ainda não tiveram parte disso. Não houve mandamentos específicos ali no texto redigido para a lei mesmo. Agora Deus começa com as primeiras leis ali. A primeira lei, o primeiro mandamento dado, a primeira mitzvot é mandamentos, primeira mitzvah, né? Escrevi no plural ali. Foi o Rosh Chodesh, que é o começo do mês. Então Deus manda, aqui no capítulo 11, capítulo 12, que os hebreus começassem o seu calendário a partir daquele mês, que aquele mês seria o primeiro. E Deus ele forma um calendário tão lindo para Israel, que é como se fosse a trajetória da nossa vida ao longo do ano. Então começa com a Páscoa e vai acabar lá com o Yom Kippur. Vai acabar o ano lá na festa de Yom Kippur, ali começando novamente o outro ano depois, que é a festa do dia do perdão, do arrependimento. E depois de Yom Kippur ainda vem tabernáculos, que significa o quê? Deus habitando junto conosco. Então é como se fosse uma escada ali para a revelação de Deus. No começo do ano você começa sendo livre do pecado. Aí vai indo, isso daí eu vou falar em outras porções também que falam sobre festas, das festas bíblicas, mas é como se fosse uma escada. Ele começa com a sua libertação, depois vem ali a festa dos pães asmos, que é a santificação, depois vem ali a festa das primícias, que é você dando os primeiros frutos para Deus, da sua salvação, e depois vem o Pentecostes ali, que é o recebimento da lei de Deus, é o conhecimento de Deus, a revelação de Deus ali no Pentecostes, né? O Espírito Santo descendo ali, o revestimento de poder, e vai assim andando até tabernáculos, que é Deus habitando conosco, o Yom Kippur, que é o perdão, ali nós buscando o arrependimento, corrigindo a nossa vida. Deus fez um calendário para que as pessoas tivessem um ciclo completo a cada ano, de reflexão, de espiritualidade, e Ele manda eles começarem agora, e quem fazia isso era o juiz. Hoje em dia não mais, né? Porque não precisa mais. Mas dizem que os rabinos dizem que na era messiânica vai voltar a ser assim, porque antigamente, como não tinha um controle astronômico, né, não se tinha, os hebreus estavam gatinhando ainda como nação, né? Então quem anunciava eram os juízes. Então as pessoas, elas viam a lua nova, elas iam contar para o juiz. Daí o juiz falava, foi lua nova hoje, então eu declaro esse o Rosh Chodesh, no começo do mês. Por isso que Paulo fala ali, né, de guardar os dias, guardar as luas. Guardar as luas não era que o povo adorava a lua, não tem nada a ver com isso. Guardar as luas é que o povo, quando via a lua nova, eles sabiam que começava outro mês. Então ele via a lua nova no céu, então o juiz anunciava, agora é Rosh Chodesh. Rosh Chodesh é cabeça do mês, Rosh é cabeça. Então o Rosh Chodesh, cabeça do mês, que é o primeiro dia do mês. Então eu declaro, já que é lua nova, a cabeça do mês. Daí aquele é o primeiro dia do mês. Assim que eles contavam. E esse foi o primeiro mandamento que Deus deu ali para Israel como nação. Foi contar ali, fazer um calendário próprio para nós. O nosso não é igual. O deles é lunar, o nosso é solar. O mês nosso é baseado fracamente na lua, porque a lua, o ciclo dela é 28 dias. 27, alguma coisa. 28, né, aproximado. E o nosso mês é 30, 31, né? O nosso não segue muito bem. O da lua, porque o nosso é solar, que é o ciclo do sol. O deles o calendário hebreu é ciclo de lua, então os meses têm 28 dias. Por isso que não bate, por isso que um ano a Páscoa é num dia, outro ano a Páscoa é no outro dia, no calendário hebreu, né? Estou falando da Páscoa normal. O Pentecostes é num dia, o Ano Novo Judaico às vezes é num dia, às vezes cai no outro. Não é porque está dia diferente, está no mesmo dia, só que o calendário deles é lunar. Então o ano deles é um pouquinho mais rápido do que o nosso. E segundo a tradição já passaram 5.775 anos desde Noé. Pelo menos, né? Pelo menos até Noé. Tem gente que fala que é desde Adão. Através desse calendário. E estava estabelecida também a festa de Pêssar, no 14º dia de Nissan. Nissan é o primeiro mês, foi estabelecido ali. E olha só, no versículo 14 do capítulo 12, fala que era um estatuto perpétuo. Ou seja, não era uma coisinha assim, à toa que Deus deu. Era perpétuo. Perpétuo é o quê? Para sempre. Uma vez eu estava discutindo com uma pessoa, fui num retiro, e a gente estava discutindo sobre a lei de Deus, estava ouvindo ele falar, e a pessoa falou para mim que o para sempre de Deus era diferente do nosso, então o para sempre de Deus foi até Jesus só. E depois parou, né? Então, quando a Bíblia fala que a Páscoa ela está perpétua, é perpétua até Jesus, né? Parou depois. Eu falei, né? Eu vou indicar uns livros de lógica para você, porque a lógica não está funcionando muito bem ainda. Porque
Que lógica tem esse tipo de pensamento? Aí a pessoa usa isso eu chamo de ginástica teológica, né? Quando você dobra a Bíblia para falar o que você quer. Aí você tenta fazer uma ginástica na Bíblia, para falar aquilo que você quer. Mas não, Deus falou, está tudo perpétuo. É perpétuo, para sempre. É para sempre. Não é só para aquele tempo, não. É para sempre a Páscoa seria. Então, nós podemos celebrar a Páscoa hoje, sim. É claro que há a diferença do judeu e do gentil. Sim, há a diferença. Deus respeita isso. E Deus ele não obriga o gentil, com pena de pecado, por exemplo, a participar de leis cerimoniais. Ele é livre para participar, o gentil. Mas ele não é obrigado. O judeu já é... Não é que o judeu seria obrigado também, mas é que ele segue já desde a tradição desde pequeno. Então ele já sabe que aquilo é o certo, que Deus se agrada dos mandamentos, ele já está acostumado com aquilo. A quem tem uma cultura diferente, que nunca foi judeu, não está acostumado com isso. Então Paulo ali, no concílio de Jerusalém, né, Tiago, irmão de Jesus, e os discípulos de Jesus estabeleceram que o mínimo para o cristão cumprir seria a lei moral. Isso a gente é obrigado a cumprir mesmo. E a lei cerimonial, todo mundo está livre para aprender e seguir também, se quiser. Mas não que fosse imposto, não poderia ser imposto para nós. Mas a Páscoa, os irmãos vão ver que é a festa do povo de Deus. Até Paulo fala para a gente celebrar a Páscoa. Paulo ele diz lá em 1 Coríntios: então celebremos a Páscoa, não com os pães, não com o fermento da maldade, da impiedade, mas com a matizada pureza. Paulo ele fala: celebremos o jantar da Páscoa, celebremos a Páscoa. Ele está mandando quem? Os coríntios. Quem eram os coríntios? Eram judeus? Não, era uma cidade da Grécia, Corinto. Eles eram gentios e Paulo estava falando para eles celebrar a Páscoa. Por isso que não é uma coisa só para o judeu, é para o povo de Deus. Aí eu vou ter umas ressalvas que algumas pessoas falam, eu vou falar sobre isso também, mas vamos ver mais sobre a Páscoa aqui, porque tem gente que fala: ah não, mas Deus falou aqui que o estrangeiro não pode comer. Aí eu vou ler uma passagem para os irmãos que vai explicar sobre isso também. Que a Bíblia fala que do estrangeiro não deverá participar do seder, do jantar de Páscoa. Então como é que faz para nós, se a gente é estrangeiro, né? Depois eu vou ler com os irmãos. Então vamos para entender a festa um pouco, a festa de Pêssah. A festa de Pêssah, que é a passagem do povo do Egito, ali na festa mesmo, essas duas primeiras figuras representam, que é o cordeiro, o corban Pêssah, que é o cordeiro de Páscoa, a festa dos pães asmos, que é os pães asmos ali, né, a matizá, que é chamado em hebraico, e ali a consagração dos primogênitos, que foi algo que aconteceu aqui e que Deus manda fazer, só que daí não é data, né? Porque, por exemplo, quando nascesse seu filho primogênito, você tinha que ir lá no templo resgatar ele. Então você fazia um sacrifício. Quem fez isso? Miriam e Yosef, os pais de Jesus. Eles foram, porque Jesus era o primogênito. Eles foram no templo e resgataram Jesus. Resgatar é por quê? Porque Deus ele fala aqui na passagem: todos os primogênitos são meus. Então, já que é dele, você tem que resgatar o seu filho primogênito. Então você tem que sacrificar algo em lugar do seu filho, porque é dele. Ele falou: o primogênito é meu, Deus falou. Então você vai lá e resgata o seu primogênito. Daí a gente vê isso. Isso tudo é didático, porque Moisés ele fala que Deus fala para Moisés que se o seu filho perguntar por que a gente consagra o primogênito, daí você vai contar para ele: ó, porque no Egito Deus mandou a praga dos primogênitos. E Deus salvou os primogênitos, ele guardou os primogênitos do nosso povo para si, daí a criança ia aprender, as pessoas iam aprender. Isso tudo é para aprendizado. Então vamos para os primeiros elementos aqui, o corban Pêssah, que é o cordeiro de Páscoa. Era para ser um carneiro ou um cabrito, tanto faz ali, macho, sem defeito. Tinha que ser um por família. Se a família fosse pequenininha e o vizinho também fosse pequenininho, eles ajuntavam num só, aí matavam um só para comer. Se fosse pequenininha a família. Se fosse grande, ficava só ali mesmo, na própria família. E família grande é o que não faltava na época. Só hoje em dia que o pessoal só está querendo ter 2 filhos, né? Na época lá, o sonho era ter 10, 12. E até um tempinho atrás era também. Porque ajudava no trabalho de casa, né? Ajudava no trabalho. Até quando ia casar, quando você casava com você noivava com uma mulher, você tem que pagar o dote para o pai dela. Por quê? Porque o pai dela ia perder mão de obra. Então você tem que pagar uma indenização, que é o dote, para o pai da moça, para você poder casar com ela. Então as famílias grandes ficavam ali com um só. Eu acho que tem a família que precisava matar uns 3, 4, né? Uns 3, 4 cordeiros ali por causa do tamanho.
E eles tinham que passar o sangue nos umbrais da porta. Eles passavam ali nos umbrais. Por quê? Porque o anjo destruidor ali, o executor, ia passar. E onde tivesse a marca de sangue, ele não ia entrar. Depois eles comiam a carne assada, não podia ser cozida, frita, tem que ser assada. Com maror. O que é maror? Maror é ervas amargas. Tinha que ser assada com ervas amargas. Mas por que ervas amargas? Tudo tem um simbolismo. É para eles lembrarem da amargura que eles sofreram na escravidão no Egito. Por isso que se come ervas amargas na Páscoa. Faz o cordeiro com ervas amargas. Comer com matizá. Então eles se reuniam ao seder, chama isso. O jantar de Páscoa é chamado de seder, em hebraico. Então eles comem com matizá e se sobrasse alguma coisa eles tinham que queimar, eles tinham um sacrifício a Deus. Eles comeram o seder ali com os cintos apertados. Por quê? E com o cajado na mão. E o sapato já, vestido. Por quê? Eles não estavam na casa deles? Porque depois que eles comessem, eles já tinham que fugir do Egito. Então eles tinham que estar prontos para fugir. Por isso que eles já estavam com o cinto apertado, com o sapato já calçado e com a vara na mão. Porque depois que celebrasse a Páscoa, na manhãzinha seguinte, na verdade foi à noite, né? Foi à noite, depois que o faraó descobriu a praga, que eles mandaram embora. Aí Moisés falou, vamos todo mundo embora, agora nós podemos ir embora. E o povo tem que estar pronto, por isso que eles já comeram com o cajado na mão, cinto apertado, vestidinho para as malas prontas já. Deus mandou, faz as malas aí, porque hoje vocês vão ser livres. Faz as malas aí, pode deixar, confia em mim. E pode fazer as malas que hoje vocês vão embora dessa escravidão. E o povo ali foi direitinho ali, ó. Estava ali, todo mundo preparado para ir já. Por isso até eu comia com o cajado na mão. Cajado para você caminhar, né? Então comia com o cajado na mão ali para... Acabou de celebrar a Páscoa ali, eles foram ali para os seus lares. E dali a pouco já tiveram que ir embora. E o pão sem fermento? Como eles saíram muito rápido, não deu tempo de fazer provisões. Então o pão não deu tempo de fermentar. Por isso que é comida o pão sem fermento na Páscoa. Porque o povo saiu com pressa, não deu tempo do pão fermentar. Porque o pão precisa de um tempinho lá para a massa levedar. Então eles pegaram o pão com pressa e não fermentou. Por isso que na Páscoa a gente come pão sem fermento. Por causa dessa pressa. Só que também não tem só a ver com isso. Tem um significado espiritual. Depois eu vou falar. O dia de hoje, né, como é celebrado no meio judaico, o Seder. A Santa Ceia, ela veio de Seder. Quando foi instituída a Santa Ceia? Não foi a última ceia de Jesus? Que ele mandou fazer a Santa Ceia? Qual que era a última ceia de Jesus? Era na Páscoa. Era o jantar de Seder. Era o jantar que eles estavam ali, o jantar de Páscoa. Então a Santa Ceia veio da Páscoa. É um elemento da Páscoa. Porém, os discípulos acharam tão bom aquilo ali de Jesus ordenar para que eles lembrassem de Jesus, que Paulo ele saía fazendo em todas as casas. Então não tinha mais data específica. Ele saiu fazendo essa refeição para lembrar de Jesus. De tamanho era o simbolismo. E não é errado isso, estava certo ali. Paulo ali com a direção de Deus fez isso. E hoje nós celebramos a Santa Ceia com o memorial de Jesus. E tem tudo a ver com a Páscoa, a Santa Ceia. O Seder pode ser celebrado por todos ali no 14º Nissan, no pôr do sol da sexta-feira. É aquele prato ali, isso é típico, isso é atual, é o Kiará, chama, que é dos elementos da Páscoa, para que você possa ensinar os seus filhos sobre a Páscoa. Então, como não é mais sacrificado, porque não tem mais o templo, o tabernáculo, não é mais sacrificado ali, o cordeiro de Páscoa, então eles têm todos os elementos para poder lembrar, pelo menos. Então eles colocam 3 pãozinhos asmos ali, para lembrar dos pães asmos, colocam ervas amargas, colocam a patinha de um frango ou do cordeiro mesmo, para lembrar do sacrifício do cordeiro. Então eles colocam um ossinho ali, para poder lembrar que o cordeiro era sacrificado, porque hoje em dia não é mais, né? O sacrifício da Páscoa era feito no templo. Como não é mais hoje, então eles colocam o osso para lembrar que era antigamente, quando Deus tinha o templo, quando havia o templo aqui na terra. Eles colocam um ovo também ali para simbolizar a oferenda trazida no templo. Eles colocam ali uma pasta que é meio amarronzada, que é para lembrar os tijolos, que eles faziam tijolos no Egito. É para lembrar o trabalho escravo que eles faziam tijolos. Por isso eles fazem uma pasta ali de maçã com algumas coisas para lembrar o material para fazer tijolo ali, o barro, para lembrar aquilo. E outras coisas também, né, que eles colocam, raiz picante, tudo para lembrar, cada coisa para lembrar da Páscoa. Por exemplo, eles colocam raminhos ali de sopo em água com sal. Água com sal serve tanto para lembrar das lágrimas do Egito, ali, enquanto ele sofreu, quanto lembra do isopo que eles usavam porque quando sacrificavam o cordeiro, eles tinham que molhar o isopo, que é um raminho de planta,
no sangue do cordeiro para pintar. Eles não pintavam com pincel, eles pintavam com essa plantinha, que é o isopo. Então, para lembrar ali também do sacrifício. Como que celebra? Então, existe hoje em dia uma facilidade que é a Haggadah. A Haggadah é um livrinho que tem a liturgia de Páscoa, por exemplo. Então, o Haggadah é como se fosse a história do Êxodo para você contar para sua família. Então, cada etapa da Páscoa, o pai ali, o chefe da família, vai contando para os seus familiares a história da Páscoa e vai fazendo certas coisas ali para lembrar da história. Então, isso é como se fosse um guia da Páscoa. E com oração e ação de graças a Deus. Essa é uma pintura de uma antiga celebração da Páscoa na época de Jesus, como era imaginado. Ali, mais ou menos como se celebrava na época de Jesus. Como se celebrava o Seder. E depois da Páscoa começa a festa dos pães asmos, que é ligado com a Páscoa. Já começa no dia depois da Páscoa. Então, no primeiro dia depois da Páscoa é o dia da busca pelo fermento. Que as pessoas... Isso daí é muito bom fazer com criança. A criança ama isso. Por quê? O que as mães fazem? Elas colocam um saquinho de fermento escondido para casa, faz tipo um esconde-esconde. Daí as crianças vão procurando. Enquanto isso a mãe vai ensinando as crianças sobre o fermento, sobre o simbolismo do pecado, que a gente tem que tirar o pecado da nossa vida. Então é tudo didático para ensinar os filhos, tudo para ensinar as gerações. Então a criancinha vai lá procurando fermento, se diverte e aprende sobre tirar os pecados da nossa vida. É como se fosse uma dinâmica assim, para ensinar as crianças. Então a busca pelo fermento, que você tem que tirar o fermento da casa ali, na Páscoa, no primeiro dia da festa dos pães asmos. E por 7 dias você ficava sem comer nada com fermento. Então vinho não podia pão fermentado, não podia outros tipos de coisas também. Hoje em dia, por exemplo, né? Hoje em dia não poderia iogurte, porque o iogurte é fermentado. Que é os 7 dias, o pãozinho lá francês, é fermentado, não poderia. Porque você teria que afastar o fermento. Não, mas o fermento é alguma coisa. Não, ele só simboliza o pecado. É para você ficar atento. Por isso que eu falei que simboliza a santificação. A santificação você vai tirando o fermento aos pouquinhos da sua vida. Então você fica atento. Mas tem fermento aqui, né? Não vou. Esse pão tem fermento. É como se fosse na sua vida. Ó. Aquilo ali tem pecado no meio. Ó. Não vou me envolver com aquilo. Isso tudo é para ensinar, gente. Aí você vê, não vou comer iogurte, porque o iogurte tem fermento. Aí isso aplica na sua vida também. Porque chega uma situação, olha, é bonito, mas parece que tem pecado. Não vou me envolver. É para você aprender esse tipo de coisa, Páscoa. Para você aprender a santificação, o processo. Por isso que Deus colocou. Por isso que não é uma lei moral, é uma lei cerimonial, para você aprender e crescer em Deus. E até os estrangeiros. Na festa dos pães asmos, os estrangeiros também têm que participar. O simbolismo, então, histórico, que é a pressa, não deixar se fermentar. Espiritual, que é a busca pelo pecado. Vamos ler aqui, que é bem interessante. 1 Coríntios 6. Os irmãos abram comigo aqui. 5, perdão. 1 Coríntios 5, deixa eu marcar aqui, senão eu vou perder a página. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 6. 5, 6. Sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de hametz, fermento, para fermentar toda a massa? Livre-se do velho hametz, para poderem ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento, pois o nosso cordeiro de Pêssah, o Messias, foi sacrificado. Olha, ele até fala o simbolismo aqui, que quem é o cordeiro, o simbolismo do cordeiro é Jesus. Dessa forma, celebremos o Seder, o jantar de Páscoa. Na Bíblia dos Irmãos pode estar, celebremos a Páscoa, sem qualquer vestígio de fermento, o hametz da impiedade e do mal, mas com a matzah da pureza e da verdade. Olha Paulo falando para nós celebrarmos a Páscoa, então. Celebrarmos a festa dos pães asmos. Então você pode celebrar também na sua família. E vai ser uma grande bênção, eu posso dizer assim. Vai ser uma grande bênção na sua casa, a celebração das festas bíblicas. Porque a gente só tem a aprender com elas. É claro que você não pode ser idólatra com isso também. Achar que é igual a Santa Ceia. A gente não pode ser idólatra com a Santa Ceia também. Achar que eu vou comer o pão, então Deus é obrigado a fazer alguma coisa comigo, o pão vai me dar isso, aquilo. Não, você tem que entender o que está acontecendo direito. Por isso que, come se você for digno. A Santa Ceia, Paulo diz ali, se você for digno, examine a si mesmo, para ver as intenções que você está comendo aquilo. Por isso, uma das coisas, por exemplo, que a gente faz aqui, o batismo, por exemplo.
Por que não batiza a pessoa já quando vem na igreja? Porque não vai saber o que está fazendo, tem que entender o que está acontecendo, porque senão não vai valer de nada o batismo. O batismo, a Santa Ceia você não dá para alguém que acabou de chegar na igreja, a pessoa não entende ainda. Então você precisa ensinar ela antes para que ela possa entender o que está acontecendo. Aí sim ela vai dar valor para aquilo, entender, e aquilo vai fazer o bem para ela, na vida dela. O batismo, por exemplo, tem o discipulado, você fazer o discipulado antes de batizar. Por quê? Porque você tem que aprender o básico, pelo menos, para saber o que está acontecendo. Ah, mas o Felipe foi batizado já quando ele encontrou, mas Felipe ele já era prosélito judeu, ele conhecia a Bíblia de cabo a rabo, ele conhecia todas as profecias. O que ele estava fazendo na carruagem? Lendo Isaías. Ele já conhecia, ele não foi assim, de cair de paraquedas ali e batizou. Não, ele já conhecia. O que faltava para ele? Jesus. Ele colocou Jesus na vida dele. O que me impede de batizar? Porque ele já tinha todo o conhecimento, ele já sabia aquilo. E o batismo não foi João Batista que inventou, já existia antes a imersão. Já existia antes, que eram rituais que eram feitos no templo, ali na Mikvé, que era um tanque ali que ficava no tabernáculo e no templo, que era o tanque de batismo ali. Era um ritual já conhecido já. Então ele já sabia o que ia acontecer aquilo, que aquilo era para purificação. E mesma coisa que então, celebrando a Páscoa, entendendo aquilo, igual a Santa Ceia, celebrando, entendendo o que está acontecendo. Não avoado, não sabendo o que está acontecendo. Por isso que não dá para a criança também. A criança não sabe o que está acontecendo, ela ainda não aprendeu. Por isso que ela precisa alcançar uma certa maturidade para poder entender todo o simbolismo daquilo e depois ela celebra. Então não dá para deixar para servir Santa Ceia, por exemplo, uma criança. Ela ainda não entende, tem que deixar ela amadurecer primeiro. As pessoas ficam, uma grande verdade, né? A gente fala muito mal dos antigos lá, que falavam que se não batizar ia morrer pagão, mas a gente muitas vezes é meio igual também. Quer fazer as coisas rápido porque tem um certo receio também, né? Que, vamos batizar logo meu filho, que ele é muito novinho, não entende nada ainda, mas vamos batizar, né? Para o mesmo medo que os antigos tinham, né? Vamos batizar para não morrer pagão, né? A gente é igual a situação, não é muito diferente não. É o mesmo medo que os antigos tinham lá de batizar para não morrer pagão. O mesmo medo ali. Então nós entendemos aquilo que existe na Páscoa. Então Deus finalmente manda essa última praga. Deus promete então ao povo que ele ia passar sobre as casas com sangue. O executor, que foi o anjo que fez o julgamento, não lhes faria mal. E rolou pânico no Egito ali. Imagina, se acordar, foi na meia-noite. Se acordar na meia-noite ali, seu filho está morto, seu primogênito. Imagina Faraó. Faraó não era Deus na terra? O filho de Deus morreu. O filho de Deus, Faraó, lá morreu. Ali, qual é o poder? Quem ia ser o próximo Deus? Era o Faraózinho lá, o filho de Faraó lá. Ele ia ser o próximo Deus ali, morreu. E a sucessão do trono? Ali Deus tirou ali. Os primogênitos todos ali morreram ali. E foi um pânico total, claro. Eu também ficaria em pânico se acontecesse comigo. E ali eles chegaram ali para Israel, o Faraó, de noite já. De noite, de madrugada, ele manda chamar Moisés. Moisés vem na presença dele, vai embora, com tudo que vocês têm, vão embora daqui. E daí ele vai embora mesmo. Ele vai. E Deus ele coloca uma bondade no coração dos egípcios, que ele manda os hebreus passar na casa dos egípcios. Então ele fala pedindo joias. E os hebreus dão tudo para eles. Os egípcios, né? Os egípcios dão todas as joias que tem para os hebreus. Então joia de ouro, brinco de ouro, de prata, e colares. Que os egípcios eles eram bem ostentadores. Principalmente a realeza. Você vê lá as fotos, as tumbas de Faraó, lá é riqueza pura. Eu queria achar uma. Só que o governo não ia deixar eu ficar com as coisas. O governo do Egito. Porque lá é meio autoritário, né? Então não pode ficar com as coisas. Ia para o Museu do Cairo e ia continuar pobre. Mas se pudesse ficar, você ia ficar rico com uma tumba egípcia. Porque era toda uma ostentação ali. Todo aquele ouro foi para a mão dos hebreus. Né? Foi para a mão dos hebreus. E assim Deus fez com que os hebreus pilhassem os egípcios. E saíssem ricos do Egito. Saiu livre e rico ainda por cima. O povo ali. E Deus manda consagrar então os primogênitos ali, os primogênitos muito importantes ali para Deus, que dão origem à linhagem. E os primogênitos humanos, como eu disse, seriam resgatados. Ali em Lucas 2, a gente vê a consagração de Jesus, por exemplo. Completando-se o tempo da purificação deles,
de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então ali nós vemos o próprio Jesus ali cumprindo esse mandamento, a família de Jesus. E o povo então sai às pressas. A Bíblia fala aqui de 600 mil homens, fora as mulheres, crianças, e a Bíblia também fala que algumas outras multidões não contáveis estavam seguindo. Então o que conseguiu contar foi mais ou menos 600 mil. Ramsés era a cidade do faraó. Acredita-se até que seja o faraó Ramsés, na época que estava ali no Egito. E eles saíram da cidade e foram até Sucote, que era ali perto já na entrada do Mar Vermelho, quase perto ali. Depois de 430 anos que eles passaram ali morando no Egito. Aí agora a questão dos estrangeiros. Mas não podiam os estrangeiros participar do jantar de Páscoa. E nós então? Vamos ver a resposta aqui em Efésios 2, vamos lá comigo. E marca essa passagem que é muito bonita. 2 a partir do 17. Vamos ler a partir do 13, que daí a gente entende bem. Efésios 2, 13. Agora, porém, vocês que estavam longe, ele está falando para os gentios, por meio do derramamento de sangue, do sangue do Messias, porque ele mesmo é a nossa shalom, a nossa paz, de nós fez um só, e derrubou a Meritzá, que é o muro, que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenança. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo, e dessa forma trazer a paz, a shalom, e reconciliá-la com Deus em um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo essa inimizade em si mesmo. Também, ao vir, anunciou as boas novas de paz a vocês que estavam longe e de paz aos que estavam perto. Anunciou tanto para Israel quanto para as nações. Notícias de que por seu intermédio todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. Portanto, olha só, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros. Ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários, dos apóstolos e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada e está crescendo para se transformar em um templo santo, em união com o Senhor. Sim, em união com ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Então, olha só, até no versículo 11 ele fala: por isso, lembre-se de seu estado anterior, vocês, gentios por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne eram chamados circuncisão. Naquele tempo não tinham o Messias. Então o irmão leu lá embaixo essa passagem. Estavam alienados da vida nacional de Israel. A gente estava fora da vida nacional de Israel, não sabia nada. Eram estrangeiros às alianças. Não conhecia a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que incorporavam a promessa de Deus. Estavam nesse mundo sem esperança e sem Deus. É assim que a gente estava antes. E agora? A gente foi aproximado. Vocês que estavam longe foram feitos pertos. E o que acontece? Vocês não são mais estrangeiros. Então, o estrangeiro não pode comer a Páscoa, mas agora a gente é concidadão. A gente pode sim celebrar a Páscoa. A gente não é mais estrangeiro. A própria Bíblia nos diz. Em Jesus, ele nos aproximou a Israel com o seu sacrifício por toda a humanidade. Ele falou que ele derrubou o muro, né? Então agora não tem mais separação. Deus fez de ambos os povos um só. Agora ele fez o que? A igreja. A igreja é tanto os judeus quanto os gentios convertidos a Jesus. Então agora não tem mais essa separação. Jesus quebrou. E isso é muito bom para nós. Você não é mais estrangeiro. Então você está fora daquela lei lá, que o estrangeiro não pode celebrar a Páscoa. Você pode sim, porque agora você é concidadão, família de Deus. E nós podemos sim celebrar a Páscoa. Jesus é o corbão, como eu já vi aqui. E o Ranão, o imersor, João Batista, declarou isso também. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. E mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então nós vemos isso ali, João Batista próprio falando ali: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro de Páscoa apontava para quem? O Cordeiro verdadeiro, que era Jesus. E ele foi sacrificado por nós também, para quê? Para nos libertar da escravidão, do pecado. Ele nos libertou do pecado ali. Ele tirou, o que Paulo fala ali? Vocês já estão sem fermento, pois Jesus é o nosso Cordeiro de Páscoa. Por quê? Pelo sacrifício foi tirado o que? O fermento. O que é o fermento? É o pecado.
Então, pelo Cordeiro de Páscoa foi tirado o nosso fermento, o nosso pecado. O Hametz saiu. Agora nós somos o quê? Feitos como matizados. Nós somos matizados, purificados ali. E Paulo diz, ó, cuidado, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado na nossa vida pode acabar com a nossa vida. Então, cuidado com isso. O salmista Davi também falou, um abismo chama outro abismo. Então, uma coisinha de nada, de pecado, pode fermentar toda a massa. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. E para ele terminar, a didática na festa, peraí, volta aí. A didática na festa de Páscoa, só para os irmãos verem como que é uma festa didática, que é para ensinar mesmo. Então o próprio Deus falando para Moisés, ó, capítulo 12, versículo 25 ao 28, ó, quando chegarem à terra que Adonai dará a vocês, como ele prometeu, devem celebrar essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, digam, este é o sacrifício de Páscoa, de Pêssach, de Adonai. Pois Adonai passou pelas casas do povo de Israel no Egito, quando ele matou os egípcios, mas poupou nossas casas. O povo de Israel curvou a cabeça e adorou. Outra passagem ali, 13, 4, 8. Ó. Vocês estão partindo hoje no mês de Aviv, quando Adonai os trouxer a terra do Canaã, do Hiti, do Emori, do Ivi, do Ivuzi, a qual jurou aos seus ancestrais que daria a vocês, na terra que sobejam leite e mel, vocês devem celebrar essa cerimônia nesse mês. Durante 7 dias vocês devem comer matizar. No 7º dia, nesse dia você dirá a seu filho, isto é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. Além disso, isso servirá a você de sinal sobre sua mão e de recordação entre seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em seus lábios, pois com mão forte Adonai tirou o do Egito. Aqui fala também o 9:16, ó, quando em tempo futuro seu filho lhe perguntar, que é isso? A consagração do primogênito. Que é isso? Diga-lhe, com mão forte Adonai nos tirou do Egito e da casa da escravidão. Quando o faraó não estava disposto a nos deixar partir, Adonai matou todos os primogênitos da terra do Egito, dos homens e dos animais. Esse é o motivo de eu sacrificar a Adonai todo primogênito que sai do ventre dentre os animais, mas o meu filho primogênito eu resgato. Isso servirá de sinal sobre sua mão e sua fronte, com uma faixa em torno de sua testa, que Adonai nos tirou do Egito com mão forte. E Deus não resgatou seu primogênito, ele entregou por nós, o primogênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Bom, nós continuamos. Vamos agora ficar de pé, para nós fazermos